Olá, seja bem-vindo. Me chamo Patrícia Capistrando e agora você vai dar os primeiros passos no conhecimento do Forte Pessoal. Nessa primeira aula você vai aprender como realizar o cadastro de uma nova empresa, mas não fica por aí. Dentro do cadastro da empresa você vai aprender como cadastrar as filiais, a definir o tipo de tributação dessa empresa e informar outros dados caso seja necessário. Mas tem um lembrete muito importante, uma dica muito importante para você. Antes de demonstrar a realização desse cadastro dentro do Forte Pessoal, é importante que você tenha alguns conhecimentos básicos, como, por exemplo, o conceito de empresa, o conceito de estabelecimento, a classificação tributária das empresas no Brasil, tipo de inscrição, como, por exemplo, o CNPJ, conhecer um pouquinho aí dos encargos trabalhistas. Tudo isso vai te ajudar no aprendizado, vai te auxiliar no preenchimento dessas informações dentro do pessoal. Então, vamos iniciar aqui, vamos agora para a tela do sistema. E para cadastrar uma nova empresa, você vai ver que é muito simples, basta você clicar no menu Cadastros, Empresas. Aqui nós temos algumas empresas como exemplo, mas eu irei clicar na opção Novo para cadastrar uma nova empresa. Bom, antes de iniciar o preenchimento, eu quero deixar aqui duas observações importantes. Eu não irei detalhar cada campo, pois alguns campos falam por si só, como por exemplo a denominação social e o nome de fantasia. O objetivo aqui é chamar a atenção para os campos mais importantes e aqueles campos que eventualmente venham a gerar dúvidas. Outro detalhe importante que eu preciso frisar: nós temos informações ainda dentro do cadastro da empresa que já não são mais utilizados. Essas opções, essas marcações eu não irei mencionar. Irei mencionar apenas aquelas que são importantes, preencher aquelas que são necessárias e assim por diante. Então, vamos iniciar. Bem, nós temos aqui o código, né? O código você vai encontrar em qualquer cadastro dentro do Forte Pessoal. E esse código ele é preenchido automaticamente. Eu posso informar o código manualmente? Posso vir aqui e digitar um código? Pode, não tem o menor problema. Mas o sistema ele já faz isso para você. E é importante você deixar o sistema seguir essa sequência, porque as informações, os cadastros ficam mais organizados, né? Seguindo essa ordem numérica. O nome nada mais é do que o apelido da sua empresa. No momento em que você acessa a sua empresa, vai facilitar a localização dela pelo apelido. Então, vou colocar aqui Empresa C. Ele vai pedir o tipo de inscrição, no meu caso será CNPJ, vou colocar aqui como exemplo. Observe que ele não pediu a sequência do CNPJ, ele pediu só a base, mas lá no estabelecimento nós vamos ver que ele vai pedir essa informação. Agora, a denominação social da empresa. E caso você deseje, você tem a possibilidade de informar o logotipo dessa empresa. Basta clicar com o botão direito sobre esse quadro e inserir foto. Você localiza a foto da sua empresa. Na minha área de trabalho, logotipo, seleciona e clica em abrir. Muito simples. Esse logotipo vai sair em alguns relatórios. Agora, você vai informar o nome de fantasia. No meu exemplo vai ser a mesma coisa, Empresa C LTDA. E do lado você encontra a opção de desativada. Veja bem, a opção de desativada é para indicar que a empresa está desativada, que não é o nosso caso, nós estamos cadastrando uma nova empresa. Então, quando utilizar a opção de desativada? Quando você já tem uma empresa dentro do Forte Pessoal que você pretende não visualizar mais essa empresa. Em que situação isso pode acontecer? Imagine um escritório contábil com um determinado cliente e esse cliente resolveu mudar de contador, então ele vai deixar de ser cliente do escritório. É interessante fazer a exclusão da empresa desse cliente do Forte Pessoal? De maneira alguma, porque nós temos aí informações muito importantes. Essas informações elas não podem ser excluídas, elas precisam ser preservadas. Nesse caso, para que você não visualize essa empresa
junto com as demais, você pode marcar essa opção e o sistema vai ocultar essa empresa. Isso vai facilitar a questão visual, né? A localização das demais empresas e não está aparecendo ali uma empresa que já não se utiliza, pelo menos ali naquele banco de dados. Abaixo nós temos a opção de adesão manual ao e-social, que não é o caso. A adesão manual seria fazer o envio manualmente dessas informações para o e-social, mas nós estamos tratando aqui de uma nova empresa, não é o caso, não se aplica. E em seguida você tem que informar o tipo de tributação. Por isso que eu mencionei no início que é importante você ter esse conhecimento prévio, pois ele vai facilitar a sua compreensão no momento do preenchimento das informações. Quero fazer aqui apenas uma observação. Você deve estar se perguntando, bom, eu já conheço ali a empresa de pequeno porte, a microempresa, a empresa de lucro presumido e lucro real. Então, quando eu vou utilizar a opção de outros? É só você imaginar, por exemplo, uma instituição religiosa. Ela não se encaixa em nenhuma das outras. Então, nessa situação, você vai marcar a opção de outros. Mas no meu exemplo, vamos marcar lucro presumido. Abaixo, nós temos aí a opção de optante do Simples, para você indicar se essa empresa é optante do Simples. E sendo assim, ela não tem, por exemplo, a tributação de 20%, o recolhimento de 20% de contribuição previdenciária patronal. O optante do Simples não tem. Então, quando você marca essa opção, você tem que observar que lá na frente o sistema vai pedir outras informações que confirmam essa marcação para que as informações trabalhistas, previdenciárias sejam enviadas de forma correta, tanto para a GFIP quanto para a DCTF-Web, que são duas obrigações, apesar de que a GFIP está sendo substituída gradualmente pela DCTF-Web. Então, essas duas obrigações, elas exigem as informações se a empresa é optante do Simples ou não, se tem contribuição previdenciária patronal ou não, entre outros dados. Não é o nosso caso, porque ela não pode ser optante do Simples e lucro presumido ao mesmo tempo, não é mesmo? Então, vamos continuar. Você pode ainda indicar se a empresa é produtora rural. Então, se ela é produtora rural, tem que observar que tem também algumas particularidades. Tem lá o recolhimento da contribuição previdenciária sobre os produtos adquiridos ou vendidos. Então é importante também verificar, conhecer um pouco aí das produtoras rurais. Do lado nós temos a opção de centraliza recolhimento de FGTS. Para que serve essa opção? Imagine que você tem a matriz e as filiais e a matriz resolve ser a centralizadora do recolhimento do FGTS de todos os empregados, incluindo as filiais. Nesse caso, você precisa marcar essa opção e no estabelecimento onde nós vamos cadastrar ainda, o sistema vai dar a opção de marcar indicando qual é o estabelecimento que vai centralizar esse recolhimento. Precisa necessariamente, Patrícia, ser o estabelecimento matriz? Não precisa. Por isso que no campo do estabelecimento, no momento em que você cadastra a filial e quando você cadastra a matriz e as filiais, você vai ter a opção de indicar quem de fato vai ficar responsável por esse recolhimento, por essa centralização. Mas antes de tudo, precisa informar que vai existir essa centralização. Abaixo você pode indicar também que, na realidade, essa organização, ela pertence a um setor público, ela não é uma empresa privada. Então, você pode marcar essa opção, indicando essa realidade, e algumas obrigações vão utilizar essa informação, como, por exemplo, o MANAD. Então, é importante aí essa informação. E, por fim, a opção de microempreendedor individual. Aí você vai indicar que, na realidade, essa empresa, esse empregador, trata-se de um microempreendedor individual, aquele que só pode ter um empregado, por exemplo, ele só pode ter apenas um trabalhador. Então, nesse caso, marcando essa opção, o sistema também vai ter um outro comportamento em relação à contribuição previdenciária. Então, é muito importante você ter esse conhecimento prévio para marcar as opções de maneira correta e evitar qualquer tipo de problema lá na frente. Não é o nosso caso, vou desmarcar. Bom, finalizado esse momento,
Abaixo você tem aí o cadastro dos estabelecimentos, onde você registra a matriz e as filiais. Mas esse cadastro a gente vai conhecer na nossa próxima aula. Até lá!